Bom, a gente está gravando. Esse é o nosso último encontro do Conexão Decupagem, né? Que é a extensão de debates cinematográficos do PET. Queria agradecer aos 15 guerreiros e guerreiras que estão aqui na sexta-feira gelada aqui. Quem está em Porto Alegre, né? Né, Vitor? Que estão aí para nos acompanhar nesse debate com o professor Rodrigo Azevedo, que vai ser sobre o filme Linha de Passe, da Daniela Thomas e do Walter Salles. Bom, ah, primeiramente, como a gente tem começado os outros encontros, a gente resguarda um minuto, né, para demonstrar o caos que a gente está vivenciando, que esse não é a plataforma, não é o espaço que a gente queria estar realizando esse encontro com vocês, mas a realidade necessita desse registro. Num Brasil que já matou mais de 400 mil pessoas, né, e foram deixadas a morrer, de um Brasil que a gente vê semanalmente atrocidades como a chacina de Jacarezinho, né? Então a gente vai fazer um minuto de silêncio e solidariedade a todos que, né, perderam familiares, entes queridos na pandemia e também solidariedade para a família das vítimas de Jacarezinho. Então a gente vai deixar um minuto de silêncio com as câmeras fechadas e às 17h14 a gente retorna para dar início ao nosso debate. Muito obrigado pela atenção e solidariedade. Queria agradecer a compreensão de todos para a gente realizar essa pausa que a gente sempre realiza no início dos nossos encontros. Dando início, né, ao nosso último encontro, primeiramente apresentar e agradecer a presença do nosso debatedor, nosso convidado, o professor Rodrigo Azevedo, que ele é mestre e doutor em Sociologia pela URGS, né, e atualmente ele é professor na PUC e atua no programa de pós-graduação em Ciências Criminais e em Ciências Sociais. O professor Rodrigo ele tem experiência nas áreas do direito e da sociologia, com ênfase na sociologia jurídica e criminologia. Mas eu passo também a palavra para o professor para ele se apresentar um pouco mais, falar dos projetos e grupos que ele está envolvido e atuando, né, para a gente começar o debate sobre o filme. Tá bem, Gustavo, muito obrigado pelo convite, pela apresentação. Obrigado a Fernanda também, que é a tutora aí do grupo, né, do PET. E para mim é uma honra, né, uma satisfação poder estar participando dessa atividade com vocês. Eu gosto muito desse tipo de recurso, né, de utilizar filmes para debater questões, né, da nossa área. E sobre mim, né, tu já colocaste ali, Gustavo, as questões mais, talvez, importantes para o pessoal me conhecer, né? Eu fiz a minha graduação em Direito lá nos anos 80, me formei em 91, advoguei durante um tempo, mas vi que não era minha. E aí surgiu uma oportunidade de fazer uma especialização na URGS em Segurança Pública e Sociologia da Violência, e eu ingressei nessa especialização lá em 95,
no campus do Vale, porque até então eu havia estudado ali na Faculdade de Direito, e depois da especialização acabei emendando no mestrado, no doutorado, e terminei aí a minha formação toda ela na URGS em 2003. Permaneci mais 2 anos na URGS como bolsista recém-doutor, onde eu fui professor, né, durante um período, conheci a Fernanda até naquela época, e depois até orientei algumas dissertações de mestrado no PPG em Sociologia, mas era um período ali onde não havia muita contratação de professores, pelo menos naquele momento ali em que eu tinha terminado o doutorado, e aí eu recebi o convite da PUC para atuar nos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Ciências Criminais, e faço isso há 16 anos já, onde eu coordeno também o GPESC, que é o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal, onde eu tenho várias orientandas e orientandos, já mais de 50 dissertações e 10 teses de doutorado orientadas. Então, acho que só para o pessoal ter uma ideia, né, do que eu trabalho, né, a minha linha de pesquisa é em Sociologia do Direito, Sociologia da Violência, Criminologia. Então, academicamente, os meus estudos são dentro dessa discussão de crime, polícia, justiça, prisões no Brasil, e eu também tenho uma atuação no debate público, né, e em organizações não governamentais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que atuam aí nesse campo também do debate público a respeito desses temas, certo? Eu não sei se eu posso agora já partir para a discussão do tema de hoje, do filme. Aí é contigo, Gustavo. Não, podemos sim. Eu já tenho a primeira e última e única pergunta que eu formulei, que é por que o linha de passe? Porque, assim, eu que venho da sociologia, peraí que eu vou aceitar. Eu que venho da sociologia tenho uma leitura, mas eu sei que tu que vem do direito vai ter uma leitura completamente diferente. É exatamente sobre isso que eu queria entender, sabe? Que eu queria ver por que linha de passe, sabe? As potencialidades do filme, e tu acaba de comentar que tu tem essa atuação na área da violência, né? A gente queria saber os teus comentários e análise do filme, né? A partir dessa perspectiva. Certo. Primeiro, Gustavo, que apesar, né, da minha trajetória ter de fato essa formação em direito, e até hoje eu dou aula na faculdade de direito, né, e acabo ficando conhecido até como alguém que trabalha com isso, mas o meu olhar, digamos assim, é um olhar muito mais sociológico, né? Eu fiz toda essa conversão aí para a sociologia, e é a partir dela que eu discuto, inclusive, temas ligados ao funcionamento do direito, das instituições de justiça e etc., né? E até recentemente o Luiz Augusto Fischer, ele tem agora uma revista chamada Parênteses, ele é professor, né, de literatura na URGS, e ele fez uma entrevista comigo sobre a minha trajetória, algumas outras coisas, e nessa entrevista ele me perguntou, uma das perguntas era sobre o que eu tinha para sugerir em termos de produção artística, cultural, tanto na literatura quanto na área do cinema, né? E aí o Linha de Passe já tinha surgido ali, né? Mas de fato é um filme que desde que eu assisti, eu tenho algumas coisas que eu acho interessantes a partir dele, né? É claro, em relação ao debate que vocês fizeram há 2 semanas atrás com o Enio, do Cinema Novo, do Glauber, né, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele é diametralmente oposto, né? Ao contrário daquilo que o Enio comentava, de uma narrativa fragmentada, inovadora e original. O Walter Salles é totalmente o contrário disso, né? Ele é muito mais o padrão cinematográfico hollywoodiano adaptado ao contexto brasileiro. Então é uma narrativa muito mais linear, muito mais estereotipada, evidentemente, também, né, por causa disso. Só que tem motivos para isso, que é o que eu quero comentar durante a minha apresentação aí do filme, né? Eu acho que ele tem motivos que, inclusive, tem a ver com os outros filmes da filmografia dele, e tem a ver, portanto, com uma posição política que ele assume como diretor no contexto brasileiro, que eu quero logo em seguida comentar com vocês. Mas, de qualquer maneira, né, o Linha de Passe, eu acho que ele retrata uma realidade que é muito atual,
né? Embora seja um filme de 2008, mas de lá para cá me parece que as questões que ele aborda permanecem absolutamente atuais, e embora, obviamente, como um filme dessa natureza, linear e estereotipado, algumas coisas ele peque em relação a isso, e talvez até por isso, da filmografia dele, talvez nem seja o filme mais reconhecido, obviamente que não é, mas para a nossa área e para debater essas questões ligadas à vida no contexto urbano de periferia, eu acho que ele é bastante interessante. Eu acho que tu pode dar seguimento à tua análise do filme, para depois a gente vai realizando intervenções e debatendo, para no segundo bloco, quando a gente encerrar a gravação, a gente abrir para o debate geral. Tá ótimo, vamos em frente então. Bom, de fato, né, esse filme a Fernanda sugeriu e ela sabia que era um filme que me interessava, né, que eu sempre referia como um filme interessante para pensar sobre essas questões que ele aponta, né. Antes disso, eu queria falar um pouquinho, então, primeiro, né, desse contraste com o que vocês discutiram lá a respeito do Deus do Diabo. Segundo, né, ao contrário do Enio, eu não sou um crítico cinematográfico, muito menos um sociólogo da cultura. Eu sou muito mais um cinéfilo, né, e um curioso sobre o cinema. Então, a minha abordagem vai ser muito menos, né, organizada e muito menos pertinente do que foi a do Enio naquele encontro de vocês, né? Além disso, eu estou numa semana particularmente pesada, onde além das minhas aulas e etc., eu dei um curso ontem e hoje à tarde também uma palestra, e ficou de fato uma semana pesada, então quero pedir desculpas de antemão se eu não conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu pretendia em relação a esse filme. A primeira coisa, né, em relação aos diretores, né, o filme tem dois diretores, que são o Walter Salles e a Daniela Thomas, e os dois fizeram, na década de 90, o Terra Estrangeira, né, então foi um reencontro deles, né, atuando juntos, trabalhando juntos, a Daniela não apenas como diretora, mas também como roteirista, e o Walter Salles como diretor, né. Eu até agora, organizando aqui a discussão com vocês, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que a Daniela Thomas é filha do Ziraldo, né? Então, ela vem aí de uma família, né, já ligada à arte, à cultura, mas ela tem, claro, uma carreira muito sólida aí como cineasta. Inclusive, ela foi uma das organizadoras ali do espetáculo de abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro, se vocês estão lembrados, né? Não sei se o Walter também, mas ela com certeza fez parte daquele momento ali. E tem uma obra também, né, reconhecida, ela como uma mulher diretora, né, mas com bastante representatividade aí nesse contexto, né. O Walter, além desses dois filmes, né, e acho que o Terra Estrangeira, para mim, pelo menos, foi um filme muito significativo na época, em 95, quando ele foi lançado, retratando ali aquele período do governo Collor, né, da situação do Brasil e da ida de brasileiros para Portugal como forma de sobrevivência, né, retratando ali o confisco da poupança e todas aquelas questões ali daquele período de redemocratização, mas ao mesmo tempo de um governo neoliberal e que logo em seguida acabou inclusive sofrendo um processo de impeachment, né? Então mostrava um pouco essa dificuldade do Brasil superar os seus dilemas e garantir as condições mínimas de vida para que as pessoas pudessem permanecer aqui e desenvolver aqui os seus sonhos e as suas trajetórias, né? E um pouco isso se mantém ao longo, né, da obra dele, que tem outros filmes como O Abril Despedaçado, que é um filme que se passa em 1910, né, no Nordeste, numa situação de um ciclo de violência entre famílias, né, que no contexto era muito frequente, né, e portanto o tema da violência aparece de uma forma mais direta naquele trabalho. O Central do Brasil, que foi o primeiro e único filme que concorreu ao Oscar até hoje, né, filme brasileiro, e que é de fato uma obra-prima, talvez seja o filme mais importante, né, do Walter Salles. Também o Diários de Motocicleta, né, retratando a trajetória do Che Guevara antes da chegada em Cuba, né, todo aquele percurso que ele faz da Argentina até Cuba de motocicleta. E, além disso, mais recentemente, On the Road, né, sobre a vida do Jack Kerouac,
que foi um filme já no contexto americano, financiado pelo Coppola, e que coloca o Walter Salles aí nesse cenário mais amplo aí do cinema americano, hollywoodiano e etc. Né? Então é um diretor importante, alguém, né, que também a sua trajetória de vida, né, todas as contradições de uma situação de alguém que é um milionário, filho, né, do Salles, do Moreira Salles, dono do Unibanco, que depois acabou se tornando, né, uma holding junto com o Itaú, e ele é um dos herdeiros, então, dessas grandes fortunas aí do sistema financeiro, e ao mesmo tempo é alguém que faz um filme e um cinema crítico, né? Então é um pouco essa contradição aí de alguém que faz parte de uma elite, mas que não consegue se contentar ou, né, aceitar uma situação social de desigualdade, de dificuldades de toda ordem para a grande maioria da população, e os filmes dele retratam isso de alguma forma, né? Eu poderia dizer até por esse conjunto, né, de filmes e pela importância que tem a obra dele aí a partir dos anos 90, que ele é o grande cineasta brasileiro da Nova República, né, da democratização para cá, de 88 para cá. Ele foi talvez um dos principais cineastas a retratarem a nossa realidade, os dilemas de uma sociedade atrasada, uma sociedade desigual e uma sociedade que de alguma forma se transformava, mas que mantinha sempre elementos dessa tradição, elementos de permanência de condições sociais muito complicadas, muito difíceis para uma grande maioria, e uma elite, né, tanto econômica quanto política, que se aproveita dessa situação, que tira vantagem, que se apropria de recursos públicos e etc. Né? Então, essa é a perspectiva que ele apresenta nos seus vários trabalhos, e por isso mesmo, até comentava com a Fernanda, antes de começar aqui o papo com vocês, que, claro, né, estereótipos, narrativas lineares, mas por trás disso, na minha opinião, tem um caráter pedagógico. Eu colocava para ela, bem, o que acaba tendo um impacto maior numa sociedade como a nossa? É aquele tipo de filme do Glauber, com uma narrativa fragmentada, difícil de ser compreendida, né? Mas ao mesmo tempo original, inovadora, ou uma narrativa mais linear e estereotipada, mas que por isso mesmo é mais clara e pedagógica, que me parece ser um pouco o propósito dele, né? A preocupação dele em todos esses filmes é trazer à tona as questões que ele está querendo colocar na roda, né? E acho que nesse sentido o Linha de Passe faz parte disso e talvez seja aquele mais explícito nisso. Talvez por isso seja o menos valorizado como cinema, mas talvez a partir das questões que ele traz, a gente possa justamente conversar sobre esses temas, né? Uma questão importante que eu acho que também vale a pena chamar a atenção é que é um filme sobre São Paulo, né? A cidade de São Paulo, a cidade líder, que é onde a família mora, que é uma cidade ali do complexo da Grande São Paulo, e é, portanto, aquele contexto urbano, né, extremamente conflitivo, extremamente povoado, né, e com todas as contradições de uma cidade, de um estado que é o mais rico do país, né, que tem a economia com o maior PIB, e ao mesmo tempo, né, onde as condições de vida têm aquele nível de precariedade que é apresentado no filme. Então, isso é diferente, obviamente, de outros lugares, outros contextos. A realidade brasileira é muito diversa, eu acho que isso sempre tem que ser destacado, especialmente para nós da sociologia, né? Não tratarmos o país como uma coisa única, monolítica. Há muitas diferenças. O Rio de Janeiro, muito próximo de São Paulo, tem um contexto muito diverso, com muitas outras questões, né? E esse filme retrata o contexto urbano de periferia da cidade de São Paulo, né? E, bem, qual é a questão-chave, né? Se a gente for pensar assim, para todos vocês, né? E para todas vocês que assistiram o filme, o que é o mais importante, né? Qual é a mensagem? Qual é o elemento-chave? Na minha opinião, é o elemento que tem a ver com a questão da produção identitária, né? Como é que se produzem as identidades naquele contexto? Especialmente a identidade, né, chamada masculina, a masculinidade violenta
e todos os elementos que compõem essa figura, né, do masculino no contexto contemporâneo, no contexto especificamente do Brasil, de uma sociedade latina, violenta e com todas as marcas do machismo, patriarcalismo, racismo, né, e etc. Esse é um elemento importante, evidentemente que isso tudo em contraste com a figura feminina, com a mãe, né, que inclusive é importante que se diga, né, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, né, a Sandra Sandra Corvelloni, ela nem é uma atriz tão conhecida, mas o desempenho dela é fantástico e ela foi premiada em Cannes, então, justamente porque conseguiu, né, dar vida a essa expressão, né, de uma mãe nesse contexto de violência, precariedade, machismo e tudo aquilo que o filme nos mostra, né? E junto com ela, então, tem essas 4 figuras masculinas, que são os 4 filhos, que são o Reginaldo, né, que é o menor, que é negro e que tem aquela obsessão por encontrar a figura paterna. Ele passa todo o filme, né, percorrendo a linha de ônibus, procurando o pai, acreditando que o motorista é o seu pai. O Dario, que é o craque, o jogador, o que busca, né, uma carreira no futebol. O Dinho, que é o frentista evangélico, neopentecostal, que tem também toda uma construção identitária em torno da religiosidade, que é um outro tema que tem sido abordado, né, pela sociologia brasileira, pela sua importância a partir, né, especialmente dos anos 90 para cá, o peso das igrejas neopentecostais, e o Denis, que é o namorador, que é o motoboy, e que acaba sendo aquele que vai assumir, né, uma identidade mais ligada ao mundo do crime, ao mundo da delinquência, na tentativa de obter ganhos, né, para alcançar os seus objetivos. Então, 4 perfis muito diferentes, né, o que coloca também uma temática interessante para nós, que é a questão da relação entre estrutura e ação individual, ou seja, todos eles estão no mesmo contexto, com as mesmas privações, mas cada um deles lida com isso de uma forma diferente, produz a sua identidade a partir de elementos que são específicos de cada um, né? E isso também vai ser um elemento importante aí que o filme desenvolve, né? E talvez por isso mesmo, me parece que um mérito importante do filme, dos diretores nesse caso, é o da escolha de elenco, que também não é uma tarefa fácil, né? E a adequação de cada um deles, tanto da Cleusa, né, a mãe, empregada doméstica, quanto dos 4, é muito bem trabalhada, né? Eu acho que os 4 irmãos, especialmente, cada um deles está muito bem no papel, cada um deles assume muito a personalidade individual, né, que é muito própria, muito característica e que mostra, né, que visões deterministas a respeito de como esse contexto de privação vai, de alguma maneira, influenciar a conduta de cada um, é algo que só pode ser compreendido na interação com outros fatores, né, individuais, inclusive fatores de interação social, como o próprio interacionismo simbólico demonstra, né, e eu vou querer chamar depois a atenção disso em algumas cenas do filme, onde isso fica claro, porque é um filme sobre trajetórias, né? É um filme que pega os 4 e a mãe e pega, então, a trajetória de cada um deles ao longo de um determinado período, inclusive, né, há cortes no filme onde os meses vão passando, maio, junho, setembro, né? Então ele tem uma linearidade também em termos de marcação de tempo, porque é um filme sobre trajetórias, sobre para onde se vai a partir de determinados eventos que marcam essas trajetórias de vida, o que é um outro elemento também muito interessante, que vem sendo também muito abordado por algumas metodologias de pesquisa na sociologia, que tem trabalhado muito a partir disso, né? Trajetórias de vida e momentos de ruptura, a partir da interação social que levam a pessoa a um caminho, a um percurso que era um percurso imprevisível, que não poderia ser previamente previsto, né?
Bem, nesse processo de produção identitária, alguns elementos aparecem como muito importantes, né? O primeiro deles, a questão do futebol, né? O futebol não, em duas dimensões, a dimensão torcida e a dimensão carreira, né? A dimensão torcida é a dimensão do Corinthians, na periferia de São Paulo, né? A torcida do Corinthians, que é para onde a Cleusa vai para extravasar as suas dificuldades, as suas privações, e ela, na torcida do Corinthians, ela se realiza, ela bota para fora, ela consegue se sentir fazendo parte de alguma coisa, né? Então, isso, na produção da sociabilidade brasileira, como diria já o Gabriel Kohn, né, não tem como ser sociólogo sem ter sentado durante algumas horas em arquibancadas de estádios de futebol, né? Porque ali algumas coisas acontecem e tem que ser compreendidas, e o filme trata muito disso, né? Inclusive a gente pode pensar um pouco, né? Porque ali o estádio é o Pacaembu, é um estádio com arquibancada de cimento, sem cobertura, mas ao mesmo tempo acessível à população de baixa renda, né? Depois disso veio a Copa do Mundo, veio a gourmetização, né, dos estádios de futebol, acabaram as Coreias, acabaram as arquibancadas de cimento, mas o acesso às arquibancadas também se tornou muito mais elitizado. E o que isso significa, né? Que impacto isso tem para essas pessoas que tinham nesse acesso mais facilitado justamente essa possibilidade de se encontrarem com uma multidão e se sentirem parte dela, porque esse é o grande ponto, né? Como se sentir parte de alguma coisa que não seja aquela vida cotidiana, individual, sem maiores atrativos e com muitas privações. O futebol cumpre esse papel, né? Da mesma forma, a igreja neopentecostal é o sucedâneo disso, né? É algo muito similar em termos de pertencimento a um grupo, né? Então, isso é o que acontece com um dos filhos, né? Que é o Dinho, que trabalha, né, como frentista, tem a meta de vida, né, de tentar adquirir alguma coisa a partir do trabalho, talvez até orientado pela ética religiosa dessa igreja a qual ele faz parte, né, e que também enfrenta as suas dificuldades. Então, a vida não é fácil para ninguém, nem mesmo para o pastor, porque o pastor está ali enfrentando a concorrência de uma igreja rival que se instalou na vizinhança e que está atraindo todos os fiéis para ela, né? Então, vejam que é uma concorrência dura, difícil, mesmo nesse mercado religioso, onde supostamente, né, esses pastores vão ganhar a vida e vão atrair as pessoas para que passem a se vincularem à sua igreja, né? Então, também é uma espécie de empresa, uma empresa religiosa, né, que tem um produto que oferece a essas pessoas, como forma também de dar a elas alguma perspectiva de vida, tanto em termos de uma orientação de vida, quanto em termos de pertencimento a um grupo, que eu acho que também é um elemento chave aí, assim como a arquibancada do Corinthians, a igreja também cumpre esse papel, né? Por outro lado, né, tem um outro elemento identitário importante, que é o contexto ali da profissão de motoboy, né? Então ele nunca está sozinho, ele está sempre cercado de outros motoboys, e quem vive, né, no trânsito urbano de São Paulo e faz esse tipo de trabalho, na verdade faz parte também de um coletivo, faz parte, né, de um grupo que enfrenta os problemas dos acidentes de trânsito, da falta de preocupação dos motoristas, né, de carros maiores, que atropelam, que batem, e que prestam serviços muito mal remunerados, têm condições de vida muito precárias, não têm relações de trabalho mais vinculadas ao contrato de trabalho, a uma relação, né, de direitos a partir do contrato, e pelo contrário, né, tem toda uma precarização que torna a questão da opção pelo crime também muito atrativa, né? Então ele está ali circulando no trânsito urbano, sofrendo todas aquelas pressões, e começa a ver que tem outros colegas que começam a praticar delitos, a quebrarem vidros, né, de carros e assaltarem, e com isso
levarem algum tipo de vantagem, né? E ele acaba fazendo isso, né? Ele é alguém que está muito focado na questão sexual, na questão das namoradas, que são várias, né? E ele precisa de dinheiro para pagar um motel, por exemplo, né? Embora ele tenha um filho com uma dessas namoradas, ele não contribui, né, com a manutenção do filho, mas ele está procurando dinheiro para poder, né, pagar o motel e sair com uma outra, né? Então é toda uma construção identitária que a gente pode discutir um pouco também o que tem por trás disso, em termos de valores, em termos éticos, em termos de uma masculinidade, onde a violência se torna um caminho de acesso, né, a algum tipo de remuneração, renda, também a algum tipo de reconhecimento, porque afinal de contas isso também é aquilo que ele está buscando, e é isso que vai levar ele então a fazer essa opção. E a quarta questão, em termos de produção identitária, é a questão da carreira no futebol, né? Que é o filho mais velho, o Dario, né? Que é o favorito da mãe, né? Aquele que ela recebe sempre com festa, aquele que ela mais valoriza, porque acredita que ele tem a possibilidade de fazer com que a vida deles mude de uma hora para outra, né? Por meio da sua habilidade no futebol. Ele é o craque, ele é o que sabe fazer, o que sabe jogar, e ele vai tentar, então, nesse contexto aí, bastante duro também, né? Das peneiras, da tentativa de conseguir espaço para jogar 5 minutos e mostrar o seu futebol, a sua arte, tem aí toda uma perspectiva, né, que é a meritocracia, então ele tem que se dedicar, ele tem que se esforçar, mas quando ele consegue uma chance, a chance depende não do seu mérito, mas de R$ 3.000 que ele precisa pagar para o treinador do time para que seja colocado em campo, né? Então, isso também é um elemento muito presente, né? Essa ideia de que o esforço individual não é valorizado, acaba esbarrando em questões, né, de outra ordem, de favorecimentos, de clientelismo, de situações que não refletem, evidentemente, esse mérito individual, o que coloca em questão, inclusive, essa própria possibilidade, algo que tem muito a ver também com a sociedade brasileira e com esses elementos todos que têm a ver com a cordialidade, o clientelismo, a busca de ganhos por meio de relações particularistas, né, e não por meio de relações mais universais e pautadas pela capacidade do indivíduo, né? Então são alguns elementos, eu acho, que o filme aponta, né, para nós podermos entender, por exemplo, né, como é que se deu em São Paulo a criação e o crescimento do PCC, por exemplo, né? Que identidade é essa que tem tanta capacidade de cooptação de uma juventude urbana colocada diante desse cenário e que vê no mundo do crime, né, no mundo de uma organização que não é apenas uma organização criminal, mas também é uma organização voltada à produção identitária, ela tem um estatuto, ela tem regras, ela tem uma hierarquia interna e ela também dá a esses indivíduos uma possibilidade de pertencimento, de valorização, de reconhecimento, que talvez seja, né, o que é o grande mote a partir do qual essa organização se constitui e acaba monopolizando o mundo do crime na cidade de São Paulo, né? Bem, alguns outros elementos que eu gostaria de trazer para o nosso debate são especialmente uma questão, né? Eu quero trabalhar um pouco em torno dela para a gente poder depois conversar. A questão do frentista, né? Do neopentecostal. Vejam, né? Ele está ali trabalhando num posto, ele tem uma ética que está vinculada a essa religiosidade. Só um pouquinho, gente, que a Fernanda deixou o som ligado aqui, está dando microfonia. Oi, acho que agora deu.
Então, pessoal, eu quero falar um pouco sobre o Dinho, né? Que é uma figura muito interessante, muito complexa. É o indivíduo ali, né? É o filho que tenta, através da religião, alcançar alguma coisa, né? Alcançar os seus objetivos, trabalha como frentista, e o dono do posto está o tempo todo olhando para ele, o tempo todo suspeitando que ele está desviando, que ele está favorecendo ali os motoboys que chegam e pedem a gasolina de graça, né? Até que chega um momento em que ele está ali atendendo e acaba sendo ameaçado e sofre, né, um assalto e é obrigado então a colocar gasolina e ainda é roubado, ainda tem o seu dinheiro roubado. Logo em seguida, o dono do posto então vai até ele e diz: olha, o que tu está fazendo? Tu está roubando, tu deu para ele a gasolina de graça, né? Tu está articulado com ele, tu é um bandido, tu é um ladrão. E aí ele não aguenta, né? Aí a ética religiosa não consegue segurar, né, o ímpeto dele de que, né, ele precisa fazer alguma coisa diante daquela injustiça. Ele fez tudo certo, ele nunca favoreceu ninguém, o irmão dele que ia lá pedir gasolina de graça nunca recebeu, ou seja, ele se pautou o tempo todo pela ética religiosa, de que ele poderia alcançar os objetivos dele por meio de um trabalho honesto, por meio da valorização que ele poderia ter fazendo esse trabalho, e de repente tudo desaba. De repente o dono do posto diz que ele é o bandido, ele é o ladrão, e aí ele agride, ele bate, ele extravasa essa injustiça por meio da violência, uma violência que se legitima justamente por essa injustiça, né? E aí ele volta para a igreja, ele, né, continua vinculado e tenta, né, inclusive, de alguma forma, espiar um pouco a sua culpa por ter praticado aquele ato e vai mais a fundo ainda nessa religiosidade, mas se percebe, né, que por trás disso o que tem é essa tentativa, né, de encontrar algum lugar onde ele seja respeitado, onde ele seja valorizado, onde ele não seja tratado como bandido, apesar de toda a sua conduta ser totalmente diferenciada em relação a qualquer tipo de ato criminal, né? Por outro lado, e esse é um momento então onde a violência aparece no filme, e o outro momento é o momento onde o Dennis, né, o motoboy, esse sim, né, o assaltante, né, onde ele então também trabalha como motoboy, se esforça, tenta ganhar alguma coisa, está gastando todo o dinheiro que ele recebe para pagar a moto em prestações. Ele já teve uma outra moto e ela foi roubada, né? Então a vida dele também é uma vida de precariedade, dificuldade. O caminho, né, de obter alguma coisa por meio desse trabalho é extremamente difícil, muito pouco compensador, e de repente aparece a chance de praticar algum tipo de assalto que pode trazer para ele alguma vantagem, né? E aí ele faz isso, ele faz um, faz dois, faz vários, mas de repente dá errado, né? De repente ele vacila, o companheiro dele cai da moto e ele sai, né, fugindo. E para essa fuga, né, em algum momento da fuga, ele aborda uma caminhonete com um indivíduo ali engravatado, né, um empresário, um profissional liberal, e ele entra na caminhonete e sai andando, né, e manda o cara andar e seguir adiante para que ele possa fugir daquela perseguição que ele está sofrendo. Quando isso termina, né, quando ele consegue, então ele vê que, bem, agora já não estão mais atrás dele, eles param o carro num terreno baldio, num lixão, numa área baldia, e ele está ali sem saber muito bem o que fazer, né? Mas aí o que acontece? Ele diz para o cara: olha, me olha, né? A primeira coisa que ele diz é isso: me olha, me enxerga, porque a percepção dele é de que ele não é visto, né? Isso também é um elemento muito presente em relatos, né, em situações de vida, né, que envolvem esses trabalhadores, né, trabalhadores mal remunerados, com relações de trabalho muito precárias. Ele não é visto como motoboy, ele é um ninguém, né? E quando ele se depara com aquele indivíduo que naquela situação leva ele para uma outra
para um outro local e consegue, então, fugir daquele momento que ele estava ali sendo perseguido, ele cobra isso, né? Me olha, me enxerga, eu sou alguém, né? Porque da mesma forma a mãe dele não era vista, a mãe dele é a empregada de uma médica, uma relação também muito estereotípica, né? Muito, né, evidente de uma situação de invisibilidade, de tratamento, né, muito frequente no Brasil das trabalhadoras domésticas que são mal remuneradas, maltratadas. Não havia até ali, e muitas vezes não há até hoje, relações de trabalho formalizadas, e quando ela diz para a patroa que ela está esperando o quinto filho, está grávida, a patroa diz, bom, então tu vai ter que sair, tu vai ter que dar lugar para outra, tu vai ter que ficar um tempo parada, porque eu não vou poder te manter como tu vai ter um filho, né? Então, mais uma situação de extrema precariedade em termos de relações de trabalho, né? Que é o que, de alguma forma, todos eles enfrentam, né? O frentista, a empregada, o motoboy, aquele que tenta uma carreira no futebol, mas que também, né, é colocado como mais um entre milhares e sem nada que o diferencie se ele não tiver o dinheiro para molhar a mão do treinador, do empresário. Então, toda uma situação extremamente difícil, né, para todos eles. Não por acaso, né, agora mesmo, e o Gustavo falava da questão da pandemia, saiu uma pesquisa publicada há pouco agora no Eu País, não sei se saiu em outras fontes também, mostrando que essas profissões são as mais afetadas pela Covid, né? A profissão de frentista, de motoboy, de empregada doméstica. A outra profissão que aparece é a de motorista de ônibus, né? Que é o sonho do Reginaldo, que pega o ônibus e sai andando, né? Também é uma das mais afetadas pela pandemia, com maior número de mortes, maior número de pessoas contaminadas, porque são profissões extremamente precárias, com salários muito baixos, quando há relações de trabalho formalizadas, e isso tudo é o que vem à tona, né? Sobre essas pessoas que o filme trata, né? Sobre como elas se relacionam com as demais, como se relacionam com outros grupos, né, sociais em condições econômicas melhores, né? Uma elite econômica que vê nessas pessoas meras servidoras, né? Sem maiores considerações, sem maior visibilidade e com todas essas dificuldades, né? E por isso mesmo, e para finalizar, eu apenas queria dizer, né, que uma coisa que chama a atenção no final é a caminhada do Dinho, que sai andando e falando anda, 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 né? O tempo todo. Ele vai repetindo aquela frase, aquela palavra. Por quê? Porque ele foi injustiçado, ele foi, né, chegou a uma situação de ter que utilizar a violência, coisa que não tinha nada a ver com a forma com que ele se comportava, mas diante da injustiça não houve para ele uma outra possibilidade. Aí ele vai para a igreja, mas ele já começa a perceber que aquilo não é muito convincente para ele, mas ele sai andando porque ele não tem outra opção, né? Ele não tem o que ele possa fazer a não ser seguir andando, né? Isso também, né, me remete à questão, né, de que, afinal de contas, qual é a ética que orienta as escolhas de vida numa sociedade como essa? Vale a pena fazer as coisas certas? Vale a pena agir dentro da lei? Isso traz alguma possibilidade de vida? Agir dentro da lei significa se manter invisível, significa se manter explorado e até injustiçado, né? Então, a saída, né, da violência, a saída do jeitinho, que é quando, por exemplo, o Dario faz 18 anos e, bem, não tem mais peneira para quem chegou aos 18 anos. Então, ele vai lá e falsifica a sua carteira de identidade, como fazem muitos jovens que buscam essa carreira no futebol, porque, afinal de contas, bem, né, é o que ele pode fazer. Ele não teve chance, até ali ele não conseguiu chegar onde ele queria, mas ele quer continuar tentando, ele quer ter uma oportunidade de vida, porque se não for pelo futebol, é naquele painel onde ele para e observa
que as opções de vida que ele tem são muito precárias, são muito difíceis, são muito impróprias para quem quer alcançar alguma coisa como ele, né, que tem sonhos, que se dedica, né, e etc. Né? Então, isso é o que o filme mostra, né, que essas opções, né, de burlar de alguma forma, de praticar determinados atos ilegais, mas ao mesmo tempo legitimados por situações onde não há muito outra saída a não ser se submeter ao sistema e passar por privações cada vez maiores, acaba sendo uma opção bastante complicada, né? E esse filme, então, nesse sentido, né, ele mostra um pouco isso, né? É um filme de 2008, logo, alguns anos depois, acontecem as manifestações de 2013, que talvez sejam a expressão disso, né? Do bloqueio, do limite da transformação de uma sociedade que não consegue elevar a um patamar mínimo de cidadania as pessoas que vivem, né, de uma forma precária, de uma forma a não ter condições mínimas de sobrevivência num mercado extremamente limitado, né, extremamente fechado e onde a exploração acaba sendo o padrão, né, de relação dessas pessoas com as possibilidades de obtenção de emprego e renda. Então, nesse sentido, o filme é atual, né? Esse dilema da sociedade brasileira não está resolvido. Obviamente que tudo isso se conecta com o meu tema de pesquisa, que é a segurança pública e a justiça criminal, porque embora o filme não trate disso, né, ele não aparece ali a polícia, a justiça, a não ser, né, episodicamente, mas sem um foco central nisso, mas de alguma maneira, né, numa sociedade como essa, onde cada um busca obter os seus sonhos, né, por meio de caminhos que não são os caminhos legitimados pela lei, né, e pelo sistema, obviamente que isso acaba sendo direcionado para o sistema penal, que não por acaso se encontra superlotado, a violência se dissemina e a polícia convive com esse contexto, atuando de forma abusiva, violenta, muitas vezes se corrompendo também, porque os policiais acabam fazendo parte desse mesmo contexto de uma certa invisibilidade social, de alguma forma, né, como representantes, digamos assim, de um sistema que é opressivo, que é desigual e que trata também os policiais de uma forma subordinada, de uma forma a que o reconhecimento que eles têm é muito limitado e é dado exclusivamente quando a polícia cumpre o seu papel de contenção das classes populares, como aconteceu agora no Jacarezinho, né? Então, eram essas as questões que eu queria levantar com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre elas, né? Porque eu acho que o filme tem méritos, né? Apesar das suas limitações como cinema, mas, de alguma maneira, ele retrata alguns dilemas da sociedade brasileira que me parece que são muito importantes. Bom, posso falar? Terminaste? Terminei. Bom, eu pedi para o Gustavo, né, aqui pelo celular, que é bom, né, já que estamos trabalhando com mecanismos informacionais que utilizemos, né? Eu pedi para a palavra para te agradecer, né? É uma coisa meio engraçada eu agradecer, para quem não, né, não sabe, o Rodrigo, ele é meu companheiro, o Rodrigo foi meu orientador no mestrado, né? Foi meu orientador no mestrado. E para quem conhece, eu vou falar uma coisa que vai fazer vocês gostarem do Rodrigo, se alguém tem, né, não gostou do Rodrigo. O Rodrigo foi orientador da Rochelle também. Da Rochelle. É que todo mundo gosta da Rochelle na URGS, né? Então é uma coisa que eu acho que é bem legal falar. Mas assim, eu queria te agradecer de verdade, tá? Porque eu sei que a tua semana foi bem puxada. Para mim é muito importante tu estares nesse espaço, né? Porque eu sempre tive nos teus espaços, né? Te assistindo e vendo o teu grupo. E eu estou muito feliz que tu estejas fazendo parte de uma discussão do grupo que eu faço parte agora, né? Que é o PET, que enfim, que me enche de orgulho. E o pessoal do PET sabe disso, que me enche de orgulho. É uma leveza nesse momento tão difícil que a gente vive, encontrar com o pessoal do PET.
E, de novo, queria te agradecer muito, né? E queria fazer algumas colocações muito rápidas, assim. Eu fiquei feliz, né? E aquela hora que eu te pedi para me falar sobre o que você ia falar e tu não quiseste falar, foi bem importante. Mas primeiro, por quê? Achei muito legal essa questão que tu trouxeste, que é um dos principais dilemas das ciências sociais, sobre as quais, né, se constrói o conhecimento sociológico, digamos assim, contemporâneo, né, que é ação e estrutura, aquela briga, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É a estrutura que vai dizer como é que é a ação social ou é a ação social que vai montar a estrutura, né? Então, eu acho que eu não tinha me dado conta desse ponto no filme e realmente eu acho que é algo bem interessante. E tem duas coisas, aliás, três coisas que eu gostaria de... Uma que tu tocaste um pouco, né, que é a questão dessa diferença binária, né, entre os papéis de gênero, que é uma coisa que eu trabalho há algum tempo já, da mulher como cuidadora, né, apesar da Cleusa ir lá no futebol, né, soltar o seu estresse, enfim, mas a mulher é vista na nossa sociedade como cuidadora, né, na maior parte dos lares é ela que vai desenvolver o trabalho doméstico, né? Muitos lares brasileiros, como vai mostrar o IBGE, ela é responsável pela família, né? Então, a mulher acaba sobrecarregada do trabalho remunerado e do trabalho não remunerado, né? Que algumas feministas vão dizer, inclusive, que o amor romântico é o trabalho não remunerado, né? Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas isso me parece bem claro no filme, né? A gente conversava hoje de tarde na reunião do grupo, inclusive, sobre essa questão da mulher aparecer no filme, né? Como um papel muito bem marcado, né? Como aquela que tá lá cuidando do filho, que tá limpando uma casa, que tá gestando, enfim. Me parece que é algo bastante importante também a ser pensado no filme, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, enfim, que acaba sendo mais reforçado ainda, né? Com a pandemia, esse papel do cuidado, esse trabalho doméstico redobrado, enfim. Outra questão que eu acho que o filme chama atenção e que eu gostaria que tu falasse um pouco. Claro, o Gustavo que vai organizar isso aí depois, que eu não sei, eu sou muito ruim dessas organizações das perguntas. Mas eu acho que o filme, para além de identidades, né, que ele trata também da dificuldade no Brasil. Não sei se creio eu que pela estrutura, né? Não posso falar pela ação individual, porque se eu estiver falando que é pela ação individual, eu vou estar dizendo que a meritocracia ela funciona no Brasil. E eu não acredito que a meritocracia possa ser algo que receba um crédito, né? Grande no Brasil. Então eu acho que a questão da estrutura social ela é mais colocada. Mas eu acho que ele é um filme que fala de mobilidade social também, né? E das dificuldades, né, de ascender socialmente. Eu acho que ele fala de quando a gente vai trabalhar com estruturação social, daquela questão do ciclo de pobreza. Eu acho que ele acaba falando muito sobre isso também, né? Acho uma questão importante, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E eu queria te perguntar, eu acho que não dá nem para pensar em dois momentos, né? Porque esse momento eu não consigo, por exemplo, identificar, como a gente conversa várias vezes, políticas públicas de segurança ou políticas públicas transversais de assistência social, de saúde, enfim, que estejam de fato sendo, né, colocadas em prática no Brasil. Mas de um período anterior, a gente podia pensar nas políticas públicas afirmativas, principalmente como um possível mecanismo de ascensão social, né? Vide cotas universitárias, né? E vide programas de assistência educacional, por exemplo, que se colocam, que a gente vive um momento muito complicado dentro das universidades, né? Porque se a gente olha 2015 e compara com agora, a gente tem uma queda absurda do investimento federal nas universidades, né? O que coloca em risco também o auxílio universitário.
Então eu te pergunto, né, como tu vê essa diferença daquele momento, né, para o momento que a gente vive agora, se é que é possível responder isso. Eu mais ou menos já sei a tua resposta, mas, né, eu sou casada contigo há 14 anos, as outras pessoas não. Então, é mais ou menos isso, acho que foram os 3 pontos, né. E é isso, mas de novo, eu gostaria muito mesmo de te agradecer, não só por estar participando, mas por toda, né, por compartilhar tanta coisa, tantas pesquisas, tantos ensinamentos, aprendizados, enfim. Muito, muito obrigada. Eu queria tornar isso público, né, porque eu te agradeço isso pessoalmente, mas eu gostaria de tornar público para pessoas que são queridas para mim, que estão aqui, pessoas que são muito queridas para mim, e aí eu faço questão dos que eu estou olhando aqui na tela, o Vitor, o Gustavo, o Matheus, a Bárbara, querida, a Laura, querida, a Marlene. Então, eu queria fazer esse agradecimento público, certo? E aí eu acho que eu passo a palavra para o Gustavo agora. Obrigada, Gustavo, por me deixar falar. Fernanda, Não, prolixo. tudo bem. Eu vou deixar o professor responder essas 3 perguntas, daí a gente fecha esse primeiro bloco. Eu ia fazer uma fala, mas para dar tempo para o pessoal debater e todo mundo compartilhar suas perspectivas, eu comento depois. Então, o professor pode responder essas 3 perguntas, a gente encerra a nossa gravação, e daí sim a gente abre para o debate do grupo, tá certo? Tá bem. Bom, eu que agradeço, né, o convite, né, e acho muito legal poder participar também desse espaço, com certeza, e para uma atividade como essa, que é sempre muito interessante, né. A Fernanda, a Rochelle, realmente elas foram ali cobaias minhas, né, como professor, porque eu estava começando, né, a dar aula, e para mim, claro, é uma enorme satisfação quando alunas chegam no lugar que elas chegaram, né, que é o de docentes da URGS, que não é pouca coisa, né, e realmente fazendo um trabalho que me orgulha muito, né, pela possibilidade que eu tive de estar lá no início dando a minha contribuição de alguma forma, e da mesma forma que elas fazem agora com os alunos, né. Então, para mim, é sempre muito, muito legal poder, né, fazer isso. Sobre as questões que a Fernanda coloca, eu acho que ela complementa bem, né, as questões que eu coloquei, são questões de fato que ficaram um pouco de lado na minha fala, porque eu até tinha anotado a questão da Cleusa, né, da situação dela como mãe, como cuidadora, né, porque na verdade o que está por trás ali para mim, que é muito explícito, né, é a questão do custo da gravidez, que é totalmente da mulher, né, e talvez nas classes médias isso possa ser visto de uma outra forma, mas nas classes populares a mulher fica totalmente refém daquela situação, né? O homem não assume, o homem não é presente, são lares, né, formados por mulheres, né? Elas são as responsáveis, elas têm que resolver os problemas, elas têm que obter renda e elas têm que cuidar da criança. Então, é tudo na mão delas. No caso dela, especialmente, alguém escreveu ali, né, que ela tinha, o Amarildo escreveu que venha uma menina para me salvar, porque além disso ela tem 4 filhos homens, né? Então nenhum deles auxilia, nenhum deles ajuda, a pia entope e nenhum deles vai lá desentupir, depois vai lá o que é o jogador ali, porque ele é o preferido, o Dario, então ele é o que escuta a mãe, né? De alguma forma faz aquilo que ela espera, mas fora isso é tudo com ela, né? E da mesma forma a namorada do Denis, que também engravidou, teve filho, cuida sozinha da criança, ele vai lá de vez em quando, né, e não dá dinheiro, não contribui, dá sempre uma desculpa, e pronto, né, então é uma situação que fica muito evidente, né, de que todo o custo da gravidez recai sobre a mulher, toda a questão da criação dos filhos é de responsabilidade dela, e isso também tem sido discutido, né, sociologicamente, que consequências isso tem, porque ela tem que trabalhar, ela não pode ficar em casa, ela tem que obter renda, ela tem que alimentar essas crianças, então ela vai para a rua, ela vai trabalhar, não tem mais a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, e ela tem que fazer tudo, e alguma coisa fica a descoberto, né, então o Reginaldo, o pequeno, ele vai para a rua o dia todo, né, e como ele, todos os demais possivelmente também tiveram essa mesma experiência
de uma infância na rua, né? Uma infância onde não há cuidados durante o dia, a não ser que a escola dê conta disso, mas também há muita precariedade no sistema escolar para conseguir dar conta, né? E na verdade, a não continuação na escola, na terceira, na quarta série, é o mais frequente nesse contexto, especialmente dos homens, né, que também tem mais dessa situação, né? Então, além de não assumirem responsabilidade com a paternidade, além de terem uma situação de emprego sempre muito precária e uma escolaridade muito baixa, né, tudo isso compõe aí essa masculinidade violenta que se expressa também por meio da violência contra a mulher, que no filme não aparece de uma forma direta, né, mas que também é uma outra consequência aí dessas relações familiares, domésticas, relações de afetividade e de troca sexual, onde a figura masculina tem, na verdade, um contexto de crise, né, um contexto de muita dificuldade. Sobre o tema que a Fernanda tocou também, né? Ação individual, meritocracia, mobilidade, estratificação social, é isso, né? Tudo isso está colocado na discussão. Eu não diria, claro, que pensar sobre a ação individual e as suas consequências signifique aceitar a ideia da meritocracia. Na verdade, o que a ação individual permite pensar é que não há trajetórias pré-estabelecidas, é que há caminhos muito diversos, não necessariamente diversos em termos dos resultados, que o filme, o que ele apresenta é sempre uma barreira, né? Para que haja a mobilidade social, o filme não apresenta saídas, né? É um filme do contexto do período Lula, né? Então é um contexto que a Fernanda aponta, né? Bolsa Família, inserção por meio de cotas nas universidades, uma tentativa, então, de apresentar algumas alternativas em termos de mobilidade social por meio de políticas públicas, por meio de distribuição de renda, por meio de políticas de cotas, né? Mas já naquele contexto ali se percebia que os resultados não eram muito satisfatórios, que o nível da desigualdade social permanecia muito grande, muito pouco alterado por essas políticas, e, na verdade, essa pretensão, né, dos governos do PT de garantirem condições mais dignas de vida para a grande maioria da população brasileira, né, muito precária sempre, acabou encontrando limitações aí muito importantes, né, que as manifestações de 2013 trouxeram à tona, embora depois tenham sido cooptadas, digamos assim, pela direita mais fascista e vinculada ao combate exclusivamente à corrupção do PT, mas no início as manifestações de 2013 eram pela passagem de ônibus, né? Eram pelo aumento da passagem, era pela ampliação das políticas sociais, era pelo questionamento dos grandes eventos, a Copa do Mundo e a Olimpíada, num país com enormes dificuldades para a grande maioria da população. Então elas tinham uma natureza de questionamento justamente desses limites que aquele projeto político apresentava, né? Mas evidentemente, né, ninguém esperava que as coisas, ao invés de melhorar, iam piorar tanto, né? Então eu diria, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Ou pelo menos nós tínhamos uma perspectiva de que as coisas pudessem mudar, apesar, né, de todos os problemas, dificuldades e também, né, de toda uma certa rejeição das classes médias a esse processo de transformação, se sentindo ameaçadas, né, que é um outro elemento importante para a gente entender como nós chegamos até aqui ao bolsonarismo e a todo esse retrocesso em termos de políticas sociais, políticas públicas, educacionais e etc. Nós temos que entender o papel que as classes médias desempenharam também, né, na crítica àquele projeto político que tinha uma perspectiva de uma sociedade mais igualitária, né, que por mais limites que tivesse, de alguma forma, pelo menos, colocou na agenda do país essas questões, né? Mas eu vou ficar por aqui para não me estender também demais e deixar que outras pessoas também falem, né? Muito obrigado, primeiramente, professor, e também a todos que estão presentes com a gente.
agora a gente vai encerrar nossa gravação, esse é o nosso último encontro. Mas muito obrigado a todos, bebam água e fiquem bem. E a gente já abre para o debate.